Bom dia, igreja. Glória a Deus, obrigado, Carol, equipe de louvor. Obrigado, Lu. Eu sou o pregador dessa manhã. E graças a Deus, porque o pastor confiou a mim essa responsabilidade. E outros irmãos também, vocês terão o privilégio de receberem a palavra de Deus através de outros irmãos durante esse mês. Pastor Reinaldo está de férias, vocês sabem disso? Né? Quem estava aqui no domingo passado? Deixa eu ver, porque eu vou precisar de ajuda de vocês, ok? Né? Várias pessoas estavam aqui no domingo passado. Então, o pastor Reinaldo e Cristina estão de férias, estão viajando. Graças a Deus, eles tiveram uma oportunidade de estar em terras estrangeiras, né? Que Deus abençoe, que um dia todos nós tenhamos essa oportunidade, né? Que seja um tempo de renovo, de descanso, né, para eles, e eles voltem debaixo da graça e da bênção de Deus. Ontem, às 23 horas, o pastor Reinaldo me mandou uma mensagem, me abençoando para compartilhar a palavra aqui, né, com vocês, nesse dia, nessa manhã e depois de noite. Eu fiquei, e ele faz isso, né, sempre, mas eu fiquei muito feliz de pensar que nós estamos caminhando junto, né, com o nosso pastor, com essa igreja, e ele já me deu a bênção, né, já me deu a bênção para que a palavra de Deus possa abençoar vocês. E nesta manhã, meus irmãos, hoje eu vou assumir um tom um pouquinho mais sério do que comumente vocês me veem aqui, porque eu gosto de ser divertido, eu gosto de ser engraçado. Eu não sou engraçado, mas eu tento colocar coisas que deixem o momento de conversa aqui mais informal, talvez. Mas hoje não. Hoje eu quero trazer algo muito sério. E eu quero ter um tom mais sério. No entanto, não fiquem tristes, como se eu estivesse dizendo que eu vou trazer uma bronca da parte de Deus. Muito pelo contrário. Hoje é dia de compartilhar, e isso eu também procuro fazer sempre, compartilhar poder de Deus para a tua vida. Poder de Deus para a vida da igreja. Meu irmão, se você entender, se você tiver os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, o seu coração aberto para receber aquilo que vem, não da parte do cristiano, mas aquilo que vem da parte de Deus para você nessa manhã, você terá poder da parte de Deus para viver sobre essa terra e para fazer diferença sobre essa terra. Amém? Quem já está curioso e quer receber isso? Eu quero também. Bom, a ajuda que eu preciso, então, se vocês me disseram que estavam aqui na última semana, eu cometi um erro, porque eu pensei que este domingo, agora, seria a primeira pregação desta série de mensagens que falam a respeito de igreja, ser ou não ser. No entanto, já começou, semana passada. E como eu estava em viagem, eu cometi esse engano, e veja como o vaso é falho. Eu não ouvi a pregação, meus irmãos. Então, Jéssica, se me ajuda, você não estava aqui. Levanta a mão de novo, quem estava. Wilson, você estava? Wanda, sabe mais ou menos sobre o que foi falado? O que foi falado? Sobre sermos sal da terra e sermos a luz do mundo. Quem mais estava aqui que levantou a mão? Beleza, foi trabalhado na célula. Minha célula não se reuniu porque veio para a vigília nessa quinta-feira. Não fica com vergonha, não, só me ajuda. Então, isso aqui já resume muito bem para mim. Mas outra pergunta, Cirlei, você estava aqui? Foi falado sobre a palavra igreja e o que ela significa? Foi?
Vou falar de novo. Vou falar de novo porque eu me preparei para isso. Ok, amém então. Tal qual os evangelhos, que existem 4, e você tem 4 evangelistas ali que falam sobre a caminhada e o ministério de Jesus sobre essa terra, mas cada um consegue ver uma parte. Assim será a minha palavra hoje, então. Se o pastor já introduziu, já falou sobre igreja, eu vou falar sobre igreja também, só que olhando talvez e trazendo novidades de outras informações. Ok. Então, para falar a respeito da igreja, eu fiz a minha pesquisa, meus irmãos, e vocês então já sabem que igreja é uma palavra que vem do grego, que significa eclésia. Já sabe disso? Beleza, perfeito. Então, e também já sabem que eclesia significa assembleia ou reunião? Já sabem disso? Se não sabem, estou informando. Então é algo novo, já estão recebendo algo novo. Na Grécia Antiga, meus amigos, um pouco de história, refere-se, esse termo, essa eclesia, se referia a uma reunião dos cidadãos ali para conversar sobre assuntos que diziam respeito às questões públicas. Deve ser por isso que as nossas reuniões de condomínio, de igreja, de organizações, se chamam assembleia. Talvez elas pudessem se chamar igreja, mas não. Por quê? Porque quando Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, veio a essa terra, ele pregou sobre o reino de Deus e o cristianismo começou a nascer. E então, igreja passou a significar um termo para descrever aquela comunidade de pessoas que seguiam e estavam se tornando cristãs, que estavam seguindo a Cristo. E uma coisa legal aqui, se a gente for analisar a etimologia da palavra eclesia, ela pode ser desmembrada em 2 partes. Uma, ek, que significa fora de, a outra, kalel, que significa chamar, e daí vem um termo que talvez alguns de vocês já ouviram, que igreja significa chamados para fora, convocados. No contexto cristão, eclesia, igreja, pode ser entendido como esses chamados para fora, convocados. Isso se refere a essa comunidade de pessoas que creem em Jesus Cristo, e elas são chamadas para fora do mundo, para que elas se unam pela fé e vivam uma vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou ou sonhou para que nós vivêssemos, mas nós também, muito por causa da influência das missões, nós gostamos também de falar que esses chamados para fora significa justamente o seguinte: tem uma porta ali ou ali embaixo, e todos vocês que são crentes em Jesus Cristo são chamados para, depois desse culto, sair desse lugar e viverem a vida de Deus, para que pessoas que estão ali fora, sejam vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas e alunos de escolas, cursos, sua própria família, consigam ver em você quem é Cristo, o que é o reino de Deus e etc. Ele nos chama dessa maneira para fora. No Novo Testamento, quando e a gente começa a ler, eclesia é frequentemente usada para descrever, então, tanto uma congregação local, né, quanto os cristãos da igreja. Agora seria engraçado sem querer, da igreja universal, não da igreja universal do reino de Deus, mas da igreja que está espalhada sobre a terra, né? A igreja de Cristo, ou seja, todas as pessoas que creem em Cristo, elas formam uma igreja que está no globo, está sobre toda a terra. Isso é maravilhoso, porque então significa que nós temos irmãos que falam chinês, italiano, que falam grego, que estão lá na África, na Austrália. Sim, nós temos irmãos que estão espalhados por toda essa terra. Então, pois bem,
com o tempo, né, esse eclesia com 2K, EKK, LESIA, no latim vulgar, só trocou os K por C e virou eclesia, e daí evoluiu para algumas formas de línguas europeias, église do francês, iglesia do espanhol, chiesa do italiano, church in English, do inglês, até se constituir no termo, aqui no Brasil, igreja. E tudo isso é só para dar um contexto e um pano de fundo a respeito da palavra igreja. Portanto, irmãos, igreja hoje, relembrando, ela pode se referir, pelo menos 4 sentidos aqui. Um edifício onde os cristãos se reúnem. Então, quem passa por aqui pode falar, a igreja, né, aquele prédio, a igreja Manaim, ou a igreja batista que está naquele prédio ali nas quadras de baixo, ou a igreja católica, aquele prédio que está ali em cima. Ela pode se referir a essa congregação local dos crentes, e aqui vem uma coisa muito boa que vocês devem lembrar. Você sabia que quando uma célula se reúne na sua casa, aquela casa se torna igreja. Isso é maravilhoso. Leandro tem uma igreja na casa dele, toda terça-feira? Perfeito. Quando nós nos reunimos, o povo de Deus, quando você coloca pelo menos 2 ou 3 crentes dentro da sua casa, você está formando uma igreja naquele momento, porque é o local onde os crentes em Cristo Jesus se congregam. Igreja pode se referir também 3, né? A totalidade, como eu já falei, né, dos cristãos que estão ao redor do mundo, isso é a igreja de Cristo ao redor do mundo. E claro, a gente usa muito também a expressão para determinar as organizações, né? A igreja católica, a igreja ortodoxa, a igreja presbiteriana, a igreja batista, né, como para referenciar uma instituição grande. Pois bem, hoje eu quero apresentar para vocês a essência do que Cristo instituiu como igreja. Uma quinta referência, mas talvez a qual pode mudar as nossas vidas. Irmãos, uma pastoral nesse momento. Entenda o seguinte, que você pode ouvir pregações, fazer as suas leituras, fora daqui, né, ouvir pregadores e mensagens, etc. e tal. Mas quando você faz parte de uma igreja, quando você faz parte de um corpo, quando você está caminhando, né, debaixo de uma liderança, de um pastor, de um pastorado, entenda e, por favor, coloque isso na sua mente, que existe algo que Deus quer trazer à sua reflexão hoje, neste momento. Tá? Então, é muito importante vir buscar essa palavra aqui, porque existe algo que Deus quer comunicar com você hoje, porque você faz parte deste corpo aqui. É algo que Deus queria que você talvez se lembrasse, se você já sabia. Algo que Ele queria que você aprendesse, caso você nunca ouviu sobre isso. E não importa se você é muito jovem, né, minha amiga? Né, meu amigo boleiro? Não importa se você é muito jovem. E não importa se você é mais velho, tem mais tempo de caminhada. Deus quer trazer essa reflexão para você hoje. Isso é uma pequena pastoral. Pois bem, nós vamos orar de novo. E eu vou passar a ler o texto de Mateus 16, do versículo 13 a 20. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso espírito. Que sejamos hoje, nessa manhã, aqui, todos nós que estamos juntos aqui neste local, uma terra fértil. Também aqueles que assistem, ouvem essa e desfrutam dessa palavra através dos meios da internet. Que exista uma terra fértil, Deus, para receber aquilo que está escrito, aquilo que foi ensinado, aquilo que o Senhor trouxe, Deus, como revelação de Ti mesmo, da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus desígnios. Pai amado, no nome de Jesus, Deus, que os cristãos que aqui se reúnem, Pai amado, recebam e creiam e tomem posse deste poder que o Senhor compartilhou conosco, Deus, para que a Tua obra, para que o Teu reino sejam expandidos, Pai amado, sejam vividos aqui nesta terra, no nome de Jesus. Amém. Amém.
A palavra de Deus lá em Mateus 16, do 13 ao 20, eu leio tudo para nós entendermos o contexto dessa passagem, mas eu vou me ater ao versículo 16, ao 18 e 19, no entanto eu preciso ler todo ele. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus se vira para eles e fala: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu, os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E ele fez isso nesse momento porque não era ainda o tempo de ser revelado que ele era o Cristo. Pois bem, esse texto é maravilhoso e aqui, eu confesso, irmãos, que enquanto eu pedi a Deus que trouxesse uma palavra, e talvez para mim mesmo, já tendo conhecido esse texto, para mim mesmo, descobrir a respeito da instituição da igreja foi novo. E isso é maravilhoso, porque essa é a garantia de que nós temos, de que sempre quando você for para a palavra de Deus, você pode aprender algo novo mesmo dentro de um texto que você diga: não, isso aqui eu já li, eu já ouvi, eu já conheço. O Senhor pode revelar as suas verdades para você. Pois bem, então o que estava acontecendo? Jesus e seus discípulos indo de uma região para outra, e no meio do caminho, então Jesus resolve conversar com eles, e também ensinar coisas. Então, como um professor conversando com seus alunos, ele pergunta: tá, pessoal, o negócio é o seguinte, o que vocês estão ouvindo, o que a galera aí está falando a respeito de mim? Quem que o povo acha que eu sou? Então eles começam a falar: não, uns estão dizendo aí que você é João, você é Elias, ou algum dos profetas. E Jesus, querendo chegar no ponto: ok, mas e vocês? Vocês que têm andado comigo, vocês que têm ouvido os meus ensinamentos, o que vocês dizem que eu sou? Sempre tem aquele aluno que quer mostrar para o professor que ele sabe. Pedro, no seu ímpeto, Pedro impetuoso: eu sei! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para alguém que agora há pouco era um judeu, falar isso é de tamanha coragem. E Jesus se alegra e, claro, parabeniza o bom aluno. Parabéns! E chama pelo nome completo. Parabéns, Simão Barjonas. Você bem disse. Só que isso, Simão, não foi na escola que você aprendeu. Foi o próprio Deus, meu Pai, que te revelou no teu espírito. É isso que tem acontecido conosco, aconteceu com todos vocês, aconteceu comigo. O próprio Deus Pai tem revelado dentro de nossos corações, mente e homem interior, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Ele tem revelado a nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Jesus, tendo chegado ao ponto, ele faz e institui aqui as bases do que seria e é, até os dias de hoje e será para sempre, a igreja de Cristo. E ele fala: também eu te digo, tu és Pedro. Jesus
falando pessoalmente, tu és Pedro. Daqui a pouco eu vou trazer para o nosso pessoal. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já foi pregado, já foi ensinado aqui, mas esta pedra a qual Jesus se refere é a frase que Pedro afirmou. É a declaração que Pedro acabou de fazer. É o versículo 16. O fundamento, a pedra que Jesus diz que vai criar a igreja dele sobre esse fundamento, é a afirmação de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus cria e fundamenta a sua igreja em cima dessa informação e não em cima da vida de um homem, como ensinado na doutrina de outras igrejas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, este é o fundamento. Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você acabou de fazer, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso já é poderoso. Amém? Isso significa, se eu perguntar para você, o que é do inferno? Aí, você pode me falar sobre tudo que é ruim, que é mal e que é opressor. Jesus acabou de dizer que sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, a minha igreja será edificada e tudo que existe de mal, de tenebroso, de ruim, nesse mundo, não vai prevalecer contra esta igreja que eu estou edificando aqui, agora, diante de você, Pedro. Isso é maravilhoso. E depois ainda ele dá um bônus, que é o que nós faremos hoje. Fala para Pedro, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar aqui na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. E eu já vou explicar isso aqui, porque é muito, muito sério. Naquele exato momento, essa igreja estava sendo constituída, mas ainda nós não sabíamos de nenhuma normatização, a não ser todo aquilo que já poderia ser vivido, né, da parte da fé em Deus que houve para trás, né, no judaísmo e tal. Mas agora eu passo a contar a vocês então sobre 3 coisas que, né, significam ser igreja, que é o que eu falei que seria a 5ª referência. Então, ser igreja significa, em primeiro lugar, e eu peço que você guarde isso para que você converse na sua célula. Em primeiro lugar, ser igreja significa crer e ser edificado em Cristo, o Filho do Deus vivo. A afirmação feita por Pedro no verso 16 é o fundamento do ser igreja, e Jesus acabou de instituir aquilo. Portanto, meu irmão, o que eu estou falando nesta manhã, que também já foi ensinado neste lugar, é que, eu preciso lembrá-los, mas você, eu, individualmente, somos a igreja de Deus. Somos a igreja de Cristo. Você pode dizer amém para isso? E é importante que você se assuma dessa maneira para que você não terceirize as coisas. Para que você não seja um simples frequentador de um culto, de reuniões, para que você não passe a sua vida sendo uma pessoa religiosa que simplesmente vai cumprir com bater o ponto no domingo, no lugar onde você frequenta. Você precisa entender que se você cumpre com esse requisito de crer em Jesus Cristo e ser edificado nele, você é a igreja de Cristo. Ser igreja significa crer e ser edificado. E aqui eu queria apenas contar uma experiência pessoal que eu tive quando eu tinha, acredito que 14 anos. O Senhor converteu, me apresentou o Evangelho com 12, e com 14 anos eu tive uma oportunidade de estar com a minha família lá em São Chico, em Santa Catarina, né? Tem praia lá. E a gente passou um pedaço das nossas férias lá. E eu ainda, né, jovem, 14 anos. Quantos anos você tem? Boleiro. 12. Então imagine que com a tua idade, como está sendo hoje, com a tua idade, eu conheci a Cristo, como você está conhecendo.
Só que com 14 anos, daí nessas férias que eu tive, eu falei, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler os evangelhos. Então, na parte da manhã, claro, a gente aproveitava o mar, e a areia, e a praia. Mas, depois quando voltava para casa e ficava ali até o sol baixar, eu me debrucei sobre o evangelho de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas, e eu comecei a ler aquilo, e ler essa palavra, e ler, e ler, e ler, e ler. E eu digo para vocês que era como se, quando eu fechava os meus olhos, eu podia ver Jesus Cristo na minha frente, ou eu podia visualizar Jesus falando aquelas palavras. Sabe aquelas Bíblias que grafam em vermelho todas as falas de Jesus? Na minha mente eu conseguia. Jesus falando e pregando. E aquilo encheu o meu coração e tomou o meu coração de uma maneira que durou até hoje, que dura até hoje. E é por isso que eu sou apaixonado por Cristo, porque a palavra dele se revelou a mim, e eu passei a construir a minha vida em cima desse forte fundamento, cumprindo aquilo que Jesus tinha acabado de falar para Pedro. Então eu, cristiano, um indivíduo, tendo sido confrontado, lendo essa palavra, pude começar a afirmar o meu crer. Sim, eu acredito nisso aqui, eu estou lendo, eu estou crescendo nisso aqui. Então, irmãos, ser igreja significa que você precisa fazer isso, ter a sua experiência de se alimentar dessa palavra, de edificar a sua vida. O fundamento, e provavelmente como vocês vieram para Cristo Jesus, foi com base em alguma afirmação ou em alguma verdade que vocês entenderam. Entenderam que Jesus é o Salvador. Ok, beleza. Agora, como que a gente edifica uma casa? Você já tem o fundamento. Quem que já construiu casa aqui? Beleza. O que a gente precisa, Igor? Tijolos. E um em cima do outro, com uma liga. Cimento. Um tijolo em cima do outro, e agora fazendo uma comparação, então, que tijolos são esses, se não você mesmo comer dessas porções da palavra de Deus, aprender, estudar, e fazer aquilo fazer parte da tua vida. Ser igreja significa isso. Meu apelo para que você, sendo igreja de Jesus Cristo, se alimente dessa palavra. Ok, você está recebendo algo hoje, você vai refletir e vai pensar sobre isso hoje, mas amanhã, eu não vou falar nada para você, o pastor Reinaldo não vai falar nada para você. Você precisa saborear e comer dessa palavra por você. E no próximo domingo, Deus vai trazer outra coisa que diz respeito ao todo. Ok? Edifique a sua vida nessa palavra e seja uma pessoa que está fundamentada nessa palavra. A centralidade da palavra é uma garantia de vida para aquele que se diz cristão. Não se assuma cristão sem conhecer a palavra de Deus. Ela é uma fonte segura. Ela é uma fonte segura para você conduzir a tua vida. Então, vocês vão sair daqui hoje sabendo que para ser igreja eu preciso crer e ser edificado em Cristo, o Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, ser igreja significa ser o guardião das chaves do reino dos céus, e isso é maravilhoso. Quando Jesus falou para Pedro, depois de estabelecer o fundamento do que seria a sua igreja, Jesus falou: Pedro, eu estou te entregando as chaves do reino dos céus. Vamos lá.
Para aqueles que não estão me vendo, o silêncio ficou nesse momento, é porque eu estou entregando chaves para algumas pessoas aqui no salão de culto. Pessoal, isso aqui é totalmente aleatório, tá? Totalmente aleatório. Entendam que todos vocês, através dessa compartilhar, estão recebendo uma chave da parte de Deus nessa manhã. Agora ficou um pouquinho mais sério. Você acabou de entender o que Jesus fez com Pedro. Naquele momento, Jesus entregou as chaves do reino dos céus. As chaves que eu dei para vocês, a chave do meu carro, a chave da minha casa e a chave aqui da igreja. Esses locais aqui têm a importância porque o meu carro é um bom carro e ele pode fazer você viajar ao Brasil. A chave da igreja faz com que todos possam entrar e adentrar nessa igreja e usar e desfrutar disso aqui. A chave da minha casa tem tudo que tem na minha casa, né? Acesso à geladeira, ao computador, à cama, a tudo. Bom, essas coisas são boas, mas Jesus entregou a Pedro as chaves do reino dos céus. E a coisa maravilhosa, a notícia maravilhosa que nós precisamos saber é que isso não ficou para Pedro, mas era um símbolo de que todo aquele que é discípulo de Cristo recebe as chaves do reino dos céus. E deixa eu te dizer, eu preciso lembrar essa história, mas o Senhor, Ele queimou no meu coração em fevereiro de 2000, me ajude a lembrar, Kaique, 2021 ou 2020, e falou para mim, cara, desce aí do teu apartamento e vai falar com esses meninos, E enquanto eu não fui, aquilo não saía de dentro de mim, e eu fui, e eu fiz contato com o Kaique, com o Eduardo, e o que eu precisava era, de alguma forma, atraí-los para que eu pudesse falar a respeito de Jesus Cristo para eles, e isso aconteceu ao longo de 1 ou 2 meses, e eu sei que mesmo depois que eu preguei a respeito de Cristo para eles, e eles aceitaram e falaram, sim, eu quero Jesus e quero caminhar com você, para onde você for, tio Cris, e é por isso que eles estão conosco aqui até os dias de hoje. Teve um dia em que eu usei as chaves do reino dos céus, e abri as portas desse reino e falei, Kaique, Eduardo, eu estou abrindo as chaves, eu estou abrindo a porta aqui do reino dos céus, e existe algo aqui dentro. Existe algo aqui dentro que eu quero que vocês tenham. E naquele momento eu falei, Kaique, Deus, aqui dentro existe louvor e adoração e excelência em servir ao Senhor. E Deus quer que você faça parte disso que está aqui dentro, dessa porta. E Ele está te dando isso. E eu falei, Eduardo, aqui dentro existe um poder, uma palavra que criou o mundo e todas as coisas que nela existem. E Deus quer que você seja um pregador dessa palavra. Eu fiz isso com esses meninos. É só para contar uma história. Por quê? Porque eu tenho as chaves do reino dos céus, porque eu também sou um discípulo de Jesus Cristo. Kaique é um adorador que tem se dedicado, ele é um guitarrista, que louva ao Senhor através da sua guitarra, é nosso guitarrista aqui, mas Deus está levantando ele para ele ir para outros lugares, tocar e louvar a Deus e mostrar a excelência. Isso é maravilhoso. Essa guitarra aqui, Deus tinha me dado como um símbolo de uma bênção sobre a minha vida, e estava muito claro para mim que algum dia eu ia abençoar alguém, então eu passei para o Kaique, e ele sabe que algum dia ele vai abençoar alguém também, como um símbolo, de uma presença de Deus, de uma confirmação de um dom e de um talento. O Eduardo, que eu falei a respeito da palavra, ele vai se tornar pastor, gente. Ele vai se tornar pastor, isso é maravilhoso. Eu não sou profeta, mas naquele momento Deus compartilhou comigo e falou, cara, eu falei, Eduardo, estou abrindo para você, está aqui dentro. A vontade de Deus é essa. Se você escolher entrar aqui e pegar, você vai fazer. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Ser igreja significa ser o guardião das chaves do reino dos céus. Abrir a porta do reino para mostrar àqueles que creem coisas que Deus quer
que eles façam ou coisas que Deus quer dar para eles. E abrir essas portas do reino de Deus para mostrar, ei, para você que não acredita, aqui dentro deste reino tem paz, tem harmonia, tem poder, tem alegria, tem vitória, tem vida verdadeira, tem liberdade. Ser o guardião das chaves do reino é para que você faça isso, para que você ajude aqueles que já conhecem a conhecer mais, e para que você ajude aqueles que não conhecem a ver quão maravilhoso é a proposta e o sonho de Deus. Também significa que abrir as portas do reino significa trazer tudo aquilo que é pleno da parte de Deus para esse mundo tenebroso. E é isso que nós fazemos quando nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando uma pessoa é livre, é liberta, nós simplesmente estamos pegando a plenitude do poder de Deus e trazendo para esse lugar. Quando uma pessoa é liberta das drogas, dos vícios, não menosprezo, por exemplo, uma pessoa que deixa de mentir, que a gente, isso é um comportamento. Não é a transformação que Deus faz. É algo que vem da plenitude, daquilo que é o reino dos céus e transforma o nosso ser hoje, aqui e agora. Alguns de vocês estão experimentando isso de maneira muito latente. Acabei de testemunhar para Érica, né? Ontem, esqueci o seu nome também, é Vitor? Igor. Tá. Não vou esquecer mais, Igor. O Igor chegou para mim ali no futebol e disse, nem sei do que ele me chamou, mas não importa. Eu demorei porque eu estava ajudando minha mãe, né? Porque ela estava fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estava ajudando minha mãe. Eu já valorizei ele porque ele estava ajudando a mãe dele. E ele falou, minha mãe se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo tocou meu coração, porque um pré-adolescente reconhecendo algo em seus pais, isso é maravilhoso. Isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra de Deus. Ninguém, por força de vontade, pode transformar a sua maneira de viver, se não for algo que vem de Deus. E a única coisa que eu falei para a Érica é a seguinte, beleza, ontem isso era verdade, mas para que isso seja verdade hoje, amanhã e mês que vem e depois, você tem que acordar todo dia e escolher, Senhor Jesus, eu sou tua, no caso. Ou como eu estou pregando, você vai todo dia falar, eu sou igreja de Cristo e eu escolho continuar nesse caminho. Então, em primeiro lugar, ser igreja de Cristo significa crer e ser edificado, né? Construir a sua vida na palavra dele, no conhecimento dele. Ser igreja significa ser o guardião dessas chaves do reino de Deus e fazer uso dela. Por favor, irmãos, façam uso, para que vocês abram e sempre lembrem o que existe dentro do reino de Deus e como você pode trazer isso para cá e como você pode apresentar isso para aqueles que não conhecem. Em terceiro lugar, ser igreja significa exercer a autoridade de Cristo. E aqui eu só preciso fazer uma pequena explicação. Que quando Jesus fala para Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Veja que ele está falando que o céu vai se condicionar a algo que estaria sendo feito aqui. Ok, entendam o seguinte, isso diz respeito principalmente às palavras judaicas, a palavra amarrar e a palavra soltar na língua judaica, elas eram usadas por médicos, né, para determinar a legalidade sobre alguma coisa ou a ilegalidade sobre alguma coisa. Portanto, a gente pode dizer assim, que esse versículo poderia ser traduzido por quaisquer coisas que você vincular aos homens aqui, ou declarar que são proibidas aqui,
será acatado no céu e será proibido no céu. E tudo que você, outra palavra, né, perder aos homens, ou tudo que você permitir aos homens que seja feito, que é lícito, é obrigatório que isso seja ligado no céu. Então, num primeiro momento, o que Jesus estava fazendo era dando ao seu apóstolo e aos seus discípulos o poder de normatizar aquilo que seriam as práticas de fé de todo cristão e as normas da igreja. Tá? É isso que ele fez com Pedro e com seus discípulos ali, e continuou também através da vida do apóstolo Paulo. Então, tudo o que Paulo escreveu e está nas Escrituras são essas normatizações da nossa postura, da nossa prática, daquilo que devemos ser e fazer em termos de Igreja de Cristo, em termos de reino de Deus. O que eu quero dizer com isso é só para que você não cometa o erro de achar que Deus está te dando o direito de você determinar aquilo que é permitido ou proibido com base no seu achismo. Não, não é isso. Não é isso. Significa que Pedro, que todos os apóstolos e que o apóstolo Paulo e tudo que está no Novo Testamento desde deste livro para frente já foi feito. Então nós não fazemos nada novo, ok? Se nós não fazemos nada novo, o que a gente tem que fazer então? É garantir que tudo que está escrito a gente cumpra. É isso. Tudo que está escrito a gente cumpre. Portanto, de novo, fica mais do que importante e necessário que você conheça. Fica importante e necessário que você conheça tudo que está escrito, tudo que foi ordens, ordenanças, tudo que são mandamentos de Deus. Tudo bem? Agora, existe sim algo que, um pouco para frente aqui, no próprio livro de Mateus, é um poder que Deus nos dá, que diz respeito a ligar ou desligar coisas. E eu vou ler junto com vocês, por favor, coloque na tela, Bárbara, Mateus 18, 19, que diz assim: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. E aqui sim, que coisa maravilhosa, e é por isso que nós oramos juntos e dizemos amém e concordamos juntos, para que algo que nós queremos que aconteça, nós colocamos diante de Deus, o Senhor nos dá essa promessa, né? A gente pede em nome dele, a gente concorda sobre isso aqui nessa terra, então sim, ele liga lá no céu e diz: eu concordo também, vamos fazer. A única coisa que impede uma oração nossa de ser cumprida é a própria vontade de Deus que está acima dos nossos pedidos, tudo bem? Tudo bem? Isso é um grande conflito de fé que nós temos. Muitas vezes a gente fala: puxa, mas eu estou orando na igreja, eu estou orando com pessoas, eu estou orando na vigília, isso não acontece. Acalmem-se, porque se a vontade de Deus não for essa, não vai acontecer, e também se não for o tempo que Deus quer que aquilo que você está pedindo aconteça, também não vai acontecer naquele tempo. No entanto, a promessa é: orem, concordem, 2 ou mais, e assim será feito. Gente, sejam simples como crianças, tá? Sejam simples como criança, quando tem algo a respeito, uma verdade que Deus ensina. Se está escrito, é assim que eu creio. Senhor, inclusive é uma boa oração você falar: Senhor, a tua palavra fala isso. A tua palavra fala isso, Senhor. Eu estou orando a tua palavra, porque o Senhor disse isso, como está escrito aqui. Então, se não for a vontade de Deus, ele vai te falar: ok, filho, beleza, está escrito, só que a minha vontade para você é outra, e eu não vou fazer. Ou Deus vai falar: é verdade, filho, filha, é isso mesmo, fui eu que escrevi, fui eu que atestei, e aqui vai se cumprir. Então, meus amados, exercer a autoridade de Cristo agora nada mais é do que conhecer tudo o que Ele mandou, ordenou, e você ir lá e executar.
executar. Então, tem um trabalho nosso? Tem. Vai ter que ler. Vai ter que entender. Vai ter que saber o que ele ordena e o que ele manda. E aí, vai executar. Tudo bem? Estamos juntos? Por último, tendo Jesus construído todas essas coisas, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, ele nos dá o grande comissionamento, né? E a última ordenança. Isso tem tudo a ver com as coisas que eu estou falando aqui. Então vamos ler Mateus 28, do 18 ao 20, né? Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E isso é maravilhoso. Tendo Jesus firmado o fundamento da sua igreja, entregado as chaves do reino, demonstrado que a autoridade vem dele e ele quer que nós executemos. Aqui eu quero entregar tudo isso para vocês, para que ou vocês lembrem de que vocês são esses discípulos de Cristo e, portanto, devem ser essa igreja e dizer para você mesmo: eu sou igreja de Cristo, conforme Jesus instituiu. Então eu preciso ter minha vida fundamentada nele. Eu preciso ser esse guardião das chaves do reino. E eu preciso exercer essa autoridade que Jesus acabou de compartilhar comigo para que eu vá, e para que eu fale, e para que eu ensine, e para que eu batize, e para que eu ajude as pessoas a guardarem essas coisas. De alguma maneira, eu estou fazendo tudo isso nessa manhã. Mas ontem foi feito, coisa maravilhosa. O Maurel estava pregando para as pessoas que estavam esperando para participar do bazar aqui. Está cumprindo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. E quando vocês compartilharam para os seus familiares a respeito de Jesus, e quando a gente faz isso e conta para os outros, para os amigos, para os conhecidos, a gente está fazendo isso. Irmãos, vejam que o Senhor Jesus em nenhum momento falou que vocês precisam, que nós precisamos obrigar as pessoas a aceitarem. Ele não falou que a gente precisa convencer, mas ele falou que a gente precisa falar. Precisamos falar. Precisamos falar, precisamos testemunhar, precisamos contar. A obra de convencimento é uma obra do Espírito Santo. Portanto, eu concluo essa mensagem pedindo o seguinte: e por favor conversem sobre essas coisas nas células de vocês, conversem dentro de casa, conversem no almoço, não sei. Por favor, revejam esse conceito sobre igreja. A gente pode usar as palavras para o edifício, né, para a denominação, a igreja X, Y, mas por favor, comecem a incorporar aquilo que Jesus criou, que foi: eu estou criando a minha igreja em cima deste fundamento, para que todo aquele que crê em mim seja a minha igreja. O que a palavra fala a respeito? Que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros, né? Nós somos o seu corpo. Então, traga para você, para que a tua vida fique mais séria, para que o teu relacionamento com Deus seja algo mais sério. Eu sou igreja de Cristo. Então, tem tanta coisa que eu preciso fazer, como nós falamos aqui. Eu preciso crer e fundamentar. Eu preciso guardar as chaves do reino. E eu preciso exercer a autoridade de Cristo Jesus. Então, por favor, pense sobre isso nessa semana, nas células, na sua conversa com Deus. Assuma os significados que eu apresentei aqui a vocês, fundamentados ali em Mateus 16. E olha só, façam essa oração. Peçam que Deus dê a vocês a oportunidade de exercer e vivenciar estas coisas na prática. Vocês receberam uma chave. Não se empolgaram junto comigo quando eu estava dando os exemplos aqui de pelo menos uma vez que eu abri as portas do reino para pessoas? Eu só falei de uma, gente, mas isso acontece todo dia. Já abri para você as portas do reino? Já abri para você, Vivi?
Já abri para você, minha esposa. Imagine se todo mundo começar a abrir as portas do reino, eu vou querer que você venha aqui contar para a igreja, fiz isso, apresentei o reino de Deus para tal pessoa e tal coisa aconteceu. Ou eu fui lá e peguei a plenitude do reino de Deus e apliquei dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. E é isso, né, pastor? Nós queremos ver os milagres e os testemunhos acontecendo, e Deus está trazendo isso. Irmãos, vejam. O pastor, ele é o profissional que estudou para saber esse tipo de coisa ali, tipo, da onde veio essa palavra, o original do grego, do latim, é isso, tal. Mas vocês sabiam que em termos de comunhão com Deus, ele precisa buscar tanto quanto você? Você sabia? Tipo, para ele continuar sendo um homem de Deus, ele tem que orar todo dia. Como eu te falei, ele tem que escolher seguir o caminho de Cristo todo dia. E isso é maravilhoso. Eu aprendi isso de um pastor. Ele falou, olha, eu tenho mais conhecimento que você porque eu estudei para isso, conhecimento técnico. Mas para ser cristão, eu preciso batalhar igual você. E aí, eu pensei, isso é maravilhoso? E isso é muito preocupante. Porque significa, meus irmãos, e é isso que eu estou querendo dizer, que nós precisamos que vocês tenham vida com Deus. Deixem a questão se a palavra é grega, latina, hebraica, para o cara que estudou isso, mas de resto, a gente tem que vir para cá e junto buscar, junto louvar. Na hora de evangelizar, a gente vai junto, e a gente leva a palavra, e a gente executa, e a gente faz todas essas coisas que eu compartilhei com vocês hoje aqui. Então, nesse momento, eu quero dar a oportunidade a vocês a nós fazermos essa oração. A gente está pensando, vocês estão pensando. Depois me contem se vocês conheciam a igreja desta forma, ou sabiam que Jesus tinha instituído a igreja ali, naquele momento. E vamos orar nesse momento para que a gente tenha essa oportunidade. Exercer e vivenciar essas coisas compartilhadas aqui na prática. Você só não vai orar isso se você tiver medo de que aconteça, porque se você pedir a Deus, certamente vai acontecer. Certamente vai acontecer, né? Podemos fazer isso juntos? Por favor, coloque-se de pé. Naturalmente, eu quero orar, mas quero dar a oportunidade de dizer amém para a sua oração, caso alguém aqui neste lugar queira erguer a sua voz e responder ao Senhor, e falar, Senhor, eu quero isso que está na tua palavra. Por favor, faça isso nessa hora, eu vou orar com você, depois eu vou orar por todos nós. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Espírito Santo de Deus, essa oportunidade, Deus. Respondeu, Senhor. Amado Jesus, nós queremos orar, Deus, para que realmente o Senhor nos dê a oportunidade, Pai amado, de vivermos, Deus, essa palavra e cumprirmos, Deus, com os desafios que aqui foram apresentados, Pai amado. Que no nome de Jesus, todos aqueles que entraram aqui, Deus, que abriram o coração para Ti, para a Tua palavra, Senhor, possam no nome de Jesus ser e viver, Deus, igreja como foi apresentado, Pai amado. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê experiências, Deus, de edificarmos, Pai amado, a nossa vida na Tua palavra, que o Senhor nos dê experiências, Pai amado, de usarmos estas chaves do reino dos céus que o Senhor compartilhou conosco. Pai amado, que nós
tenhamos a experiência, Deus, de exercer a autoridade que Cristo compartilhou conosco, Deus, para que nós possamos ir e falar e pregar e trazer a cura para quem precisa, trazer o reino de Deus para quem precisa. Pai amado, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça isso, Deus, para que ninguém aqui, Deus, seja um religioso ou frequentador, Deus, de reuniões, Pai amado, mas que sejam cristãos, Pai amado, que exercem, Pai amado, aquilo, Deus, que o Senhor propõe, que sejam, Deus, pessoas, Deus, que guardam, Deus, as verdades, Deus, da Tua Palavra, pessoas, Deus, que levam edificação, que fazem diferença no mundo onde elas estão, pessoas, Pai amado, que ardem o coração, Deus, de amor, Deus, pelo Senhor, e por tudo aquilo que é Teu e diz respeito a Ti. Deus, no nome de Jesus, Deus, nós estamos abertos, Deus, para que o Senhor traga, Pai amado, sobre nós a novidade de vida, Deus, e todas as promessas que o Senhor já nos deu no passado a respeito, Deus, da igreja, do reino de Deus. Eu oro, Deus, para que todos aqui, Deus, sejam abençoados, Deus, sejam prósperos, sejam saudáveis, Pai amado, sejam cheios, Deus, de alegria, Deus. Sejam cheios, Pai amado, de vida que vem da parte do Senhor, no nome de Jesus. Possamos, Deus, realmente discutir todas essas coisas, Pai amado, refletir, Deus, e principalmente, o mais importante, praticar, Deus. E que o Senhor se revele cada dia mais em meio a essa nossa caminhada. No nome de Jesus Cristo, amém e amém.